administração com especialização em gestão de pessoas, então a minha área é parte comportamental, desempenho, enfim, e é um tema que eu trabalho também essa parte onde eu trabalho, né? E eu falei com a Alana e com o Cláudio desde a Semana da Família do ano passado. Eu falei, nossa, eu estou com muita vontade de falar sobre temperamentos. Naquele momento eu falava só sobre temperamento, pensei, né, inicialmente, e eu não entendia muito bem por quê, né? Mas isso estava muito forte no meu coração. Por que isso mexe tanto comigo para falar desse tema dentro da igreja? E aí, estudando sobre isso, Deus me revelou o porquê, né? Na verdade, quando a gente fala em temperamento, a gente está falando da possibilidade de fazer o que Jesus veio aqui nos ensinar de forma melhor. Porque amar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, sempre foi uma coisa muito presente, né? Desde antes de Jesus. Mas, quando Jesus esteve na terra, no meio de nós, o que Ele veio nos ensinar, a nova aliança, foi o amor ao próximo. E amar ao próximo com qualidade exige de nós um empenho muito grande que alguns conhecimentos nos ajudam a ter. E isso é que faz desse conteúdo de hoje um conteúdo muito espiritual, que não obstante não ser um conteúdo, mais uma vez, de espiritualidade, nos ajuda no processo da espiritualidade, a partir do momento que ele nos ajuda a amar ao próximo, que é a principal lei do amor, fora amar a Deus, né? Então é esse o motivo. Eu vou pedir para quem puder levantar, para a gente chamar o Espírito Santo, não obstante já termos rezado a Ave Maria, queria que vocês colocassem a mão de vocês no coração e uma direcionassem a mim. E eu vou fazer uma brevíssima oração só pedindo, que como diz o Dr. Ofiló, né, o comunicador perfeito é o Espírito Santo. Então eu peço que ele esteja conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, te peço que venha nessa noite nos visitar, nessa noite de reflexão, de conhecimento, para que o Senhor me use, me preencha, me use da forma que o Senhor desejar e abra os nossos corações para que possamos ser tocados, a fim de amarmos melhor uns aos outros. Amém. Podem sentar, queridos. Conhecer para amar melhor. Eu fiquei em dúvida se era conhecer para amar mais, mas aí o melhor caiu o melhor, porque a gente, quando fala nesse conhecimento, a gente está falando de amar com mais qualidade. Por isso, amar melhor faz mais sentido. Quando eu uso duas teorias comportamentais para amar melhor, eu estou agregando aí, nesse processo, o conhecer melhor o outro e a mim mesmo para amar melhor. Essa é a proposta dessa conversa de hoje. E por que falar isso numa Semana da Família, né? Porque quando eu entendo melhor o ser humano, eu entendo melhor as pessoas da minha família, né? E eu consigo trazer uma maior harmonia familiar. Às vezes, algumas coisas que eu não compreendo no outro, com um conhecimento técnico de comportamento, eu vou conseguir trazer uma luz para isso. Então, vai me fazer amar melhor nesse sentido, que eu vou passar a compreender melhor. E aí, a harmonia familiar é sim importantíssima para a nossa vida e é muito amada por Deus. Então, amar ao próximo nessa parte da coisa boa. Então, quando eu tenho uma família harmoniosa, quando tudo está dando certo, todo mundo está tudo bem, claro, isso agrada a Deus? Agrada profundamente a Deus. Mas eu tenho certeza que o que mais agrada a Deus é a parte do amor ao próximo que demanda de nós a nossa entrega, o nosso serviço, porque ele veio, porque essa parte boa, gente, não precisa nem de Jesus ensinar, né? Quando está tudo bem, está todo mundo alegre, está num momento bom, é fácil. Inclusive quem é ateu consegue ser feliz, né? Nesses momentos. Agora, o que Deus veio nos ensinar, o que Jesus veio aqui de fato trazer com a nova aliança é o amor que serve, é o amor que perdoa, é o amor que tolera. Saiu aí? Vamos ver se voltou. Então, essa parte difícil do amor, eu tenho certeza que a parte que mais agrada a Deus, que é o tesouro do amor ao próximo, é essa parte que demanda da gente. Então vamos lá, essas duas teorias comportamentais, linguagem de amor e temperamento, elas são legais porque elas se complementam, só que a parte do temperamento ela é muito mais complexa. E aí, era dela que eu ia falar, mas eu resolvi falar um pouquinho da linguagem do amor também, não obstante o nosso tempo ser curto. Essa palestra é para ser entre 1h30 e 2, e não vai poder ser, claro, né? Vão ser 45 minutos, 50. Mas eu resolvi trazer, pelo menos para que vocês conheçam que ela existe, quem não conhece, tá?
E aí depois, hoje em dia, com a facilidade da internet, livros, enfim, vocês conseguem evoluir um pouco mais nisso aí. O que é a teoria da linguagem do amor? Essa teoria diz que cada pessoa percebe o afeto de forma distinta, ou seja, as pessoas se sentem amadas de maneiras diferentes e também amam de maneira diferente. Como é que é isso? Essa teoria de Gary, ela diz que cada um de nós tem um tanque de amor, né? Então, como se a gente tivesse uma necessidade emocional que ele compara a um tanque de amor. E o que ele fala é que esse tanque de amor, ele para ser preenchido, ele precisa de canais diferentes, de linguagem diferente de amor. Ou seja, tem gente que se sente amado de um jeito, tem gente que se sente amado de outro jeito. Então, para eu abastecer esse tanque, assim como a gente vai abastecer o carro, eu preciso que seja abastecido com o combustível que a minha mente, que o meu ser entende que é bom. E que normalmente as pessoas têm dois tipos de combustível que ela absorve amor, que ela percebe amor. Ou seja, a gente é flex. Dois tipos de combustível, a grande maioria das pessoas, tá? E o que ele fala, a gente consegue entender um pouco com essa imagem que eu pedi para a IA fazer para a gente. Imagine essa situação. Duas crianças, irmãos, foram dormir e a mãe foi lá resolver algumas coisinhas ainda na sala, na cozinha, e quando passou de volta no corredor, abriu a porta e novamente deu boa noite aos filhos. Boa noite, amo vocês. O menininho, todo feliz, falou, nossa, como minha mãe é carinhosa. E a menininha, por outro lado, falou, nossa, como ela pode vir aqui no quarto e não me dar um beijo? O que essa imagem nos mostra? Que uma mesma atitude de um terceiro provoca em duas outras pessoas reações distintas. Então isso acontece muito por conta da questão da linguagem do amor. Cada pessoa se sente amada de forma diferente. E o que aconteceu? A gente vai ver quais são as 5 linguagens e a gente vai identificar. O que diz essa teoria? Que existem essas 5 linguagens e, mais uma vez, a gente tem uma de predominância, mas normalmente tem duas bem fortes. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, olha só. Existem pessoas que absorvem amor, ou seja, se sentem amadas com palavras de afirmação. Então, quando elas recebem elogio, quando elas são reconhecidas, quando as pessoas falam palavras gentis, a ela, então isso para ela enche o tanque. Existem outras pessoas que é o tempo de qualidade, nem precisa falar que me ama, nem precisa falar nada, mas se você fica comigo, assiste um filme junto, conversa comigo olho no olho, sem olhar para o celular, sem estar vendo TV, sem estar vendo outra coisa, faz um passeio caminhando ali um pouquinho junto, esse tempo de qualidade é o que mais importa para essa pessoa. Tem outras pessoas que gostam de presente, aí você pensa, nossa, que pessoa é essa, Se sente amada por presente, mas não é presente assim, caro não, é presente um bombonzinho, uma cartinha, sabe? Uma florzinha retirada ali no jardim, esses mimosinhos, mas ela gosta da coisa concreta, ela gosta de receber alguma coisa concreta. Essa é uma forma de receber amor. Já há outras pessoas, elas gostam de receber amor por atos de serviço. O que é isso? Elas se sentem amadas quando a pessoa ajuda ela no dia a dia. Então lava o tênis dela, leva o carro para lavar, faz uma comidinha gostosa, faz o lanche, prepara o lanche, fala, amor, já preparei seu lanche para você levar. Então elas se sentem amadas quando a pessoa ajuda ela no dia a dia com alguma coisa. E por fim existe a quinta forma de sentir amor, que é o toque físico. Então são as pessoas que gostam de ser beijadas, abraçadas, Isso é bem fácil da gente identificar, Quem gosta de beijo, abraço, carinho. Então essa é uma forma também. E aí, essa teoria, ela fala também que existem 2 vias, ou não necessariamente existem 2 vias, mas podem existir. Eu posso gostar de dar amor de um jeito e gostar de receber do outro. Então, por exemplo, eu gosto de receber o amor ouvindo palavras gentis, elogios, e aí eu estou com um tipo de palavra de afirmação. Então, minha principal fonte de abastecimento é a palavra de afirmação. Por outro lado, na hora de eu dar amor, eu gosto de dar com atos de serviço. Gosto de fazer uma comidinha, deixar as coisas arrumadas, ajudar as pessoas da minha família. Então, eu não necessariamente dou e recebo da mesma forma, mas pode coincidir também, tá bom? Então, quando eu entendo mais do que a minha linguagem, é claro, eu preciso entender a minha, até para falar para os outros, eu gosto disso, 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 tá? Mas quando eu entendo especialmente a linguagem do amor do próximo, eu vou demonstrar o afeto de forma mais efetiva. Porque eu vou demonstrar o afeto da forma que o outro se sente querido, Não adianta eu dar presente se ele quer tempo junto, Não adianta eu
sair, né, dando muito beijo e abraço, ele não gosta tanto disso, ele quer palavras gentis. Então, a gente entender isso, compreender isso, vai ajudar a gente a amar de forma mais efetiva. E a linguagem de amor também, entender dela, viabiliza o crescimento pessoal. Por quê? Porque essa teoria também diz o seguinte: se eu estou com o tanque cheio, ou seja, o meu tanque de necessidade emocional está cheio, eu me abro ao processo de correção, eu me abro ao processo de amadurecimento pessoal, eu fico ali, sabe, bem para evoluir. Se por outro lado meu tanque está vazio, eu me fecho num casulo, eu não aceito ser corrigida, eu não me acrescento o processo de educação, parece que fecha os ouvidos, entra por um lado e sai pelo outro, e as relações também ficam estremecidas, né? Então é bem como pensar como um carro mesmo. Se o tanque está vazio, quem consegue andar com o carro, né? A gente não consegue. Então essa teoria traz isso. Se você enche o tanque, você está pronto para amadurecer, para sentir o amor de forma mais efetiva. Então, quando eu conheço a linguagem de amor, eu posso falar, tá, essa pessoa gosta de tempo de qualidade, então eu vou, quando eu estou com ela, eu tenho que prestar atenção nela, olhar só para ela, não distrair com outra coisa. Tem gente que já não liga, dá para falar com ela, falar com o outro, para ela não tem problema nenhum, mas tem gente que precisa. Outros agora, né? Então, quando eu passo a identificar como cada pessoa da minha família se sente amada, eu posso efetivamente amar melhor. Essa teoria, então, é de Gary. Ele começou com um livro voltado aos cônjuges e foi tanto resultado positivo, foram tantos retornos de mudança de vida, de relação, que Gary fez mais 4 episódios, mais 4 edições, umas voltadas para a criança, uma para os adolescentes, uma para a linguagem do perdão, em cima dessa mesma teoria, e uma que ele precisou reforçar para os homens, porque os homens às vezes têm dificuldade, né, para entender certas coisas assim. Então ele fez uma, ali era para os cônjuges, para homem e mulher, mas ele fez uma para os homens. Quer que eu desenhe? Às vezes precisa, né? Então foi por isso que ele fez uma para os homens. Gente, então a linguagem de amor é só esse resuminho que eu trouxe para vocês, mas mais para dar conhecimento. E na internet tem vídeo, tem livro para baixar, invistam nisso, tá? E aí a gente vai agora para temperamento. Agora vamos para o tal do temperamento. Eita, Cláudia, Yolanda, quantas vezes eu falei com vocês, né? Que eu sentia muita vontade de falar sobre isso, chegou a hora, graças a Deus. Gente, o temperamento não é um conhecimento que é da igreja, mas ele é muito falado na igreja. Grandes nomes falam de temperamento. Acredito eu, porque eles também se sensibilizaram para essa questão de que o estudo do temperamento nos ajuda a amar melhor. Então, nós saindo daqui hoje, amanhã, enfim, corro atrás, tem muita coisa de todos eles e de outros tantos da igreja falando sobre o temperamento. Esse da doutora Filó, acho que muitos de vocês conhecem, né? A doutora Filó prega sobre a educação, né? Porque ela é pediatra e ela também prega sobre o amor de Deus, né? E aí, nesse específico, ela trouxe a Isa, que é uma psicopedagoga, que auxiliou ela nesse podcast a falar sobre temperamento. É sensacional esse podcast. Enfim, o padre Adriano Zandonato tem muitos vídeos mesmo sobre temperamento, então não deixem de ver depois. E o que é temperamento humano? Antes de falar o que é, eu queria falar com vocês de onde veio. Hipócrates foi o pai da medicina e ele ali por volta de 400 a.C. ele criou uma teoria que ele chamou de teoria dos humores. Ele achava que o nosso corpo tinha 4 fluidos principais, o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleuma, e dependendo do equilíbrio desses fluidos no nosso organismo, se estivesse fora da proporção ideal, a gente tinha tendências a algumas doenças e a gente tinha um certo tipo de temperamento. A gente precisava buscar o equilíbrio, que era o equilíbrio considerado bom, mas se você desregulasse um desses fluidos, você tinha temperamentos mais ou menos coléricos, enfim. Ele começou com essa teoria. Alguns outros estudiosos foram aprimorando até que hoje a gente chegou na teoria do Cláudio Galeno, na verdade desde 170 d.C., então já tem muito tempo essa teoria. E é com ela que a gente fica até hoje. Ele pegou essa parte da teoria que era apenas de aspectos fisiológicos e trouxe para a teoria comportamental, criando 4 tipos psicológicos dentro da teoria dos temperamentos, tá bom? Vamos então para o que é.
Temperamento humano são traços congênitos que influenciam diretamente na nossa forma. E aqui está todo o segredo de agir, de reagir e de se relacionar. É a forma que vai reger a forma da gente interagir com o mundo, né? E o que é interessante da gente entender? São traços congênitos, ou seja, são traços fisiológicos que nascem assim como cor do olho e cor de cabelo. Não é uma coisa inventada, cada um inventou o seu, não. O temperamento nasce com você, um desses 4. E, por isso, ele fala muito da sua inclinação íntima, ou seja, o que eu, diante de uma situação, como ali é menininho, o que eu sinto diante de uma situação? Essa inclinação íntima, esse meu primeiro impulso diante de uma situação fala do meu temperamento. Só que, é claro, a gente não tem só temperamento, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui. Nós temos a personalidade, que é algo maior, na qual o temperamento está dentro. Eu queria, antes de falar dos temperamentos, trabalhar 2 premissas com vocês. A primeira é, o temperamento é ponto de partida e não ponto de chegada. Então, não vale pegar aquela musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, não. Eu nasci assim, isso é verdade. Deus me deu isso, esse tempero, mas eu não preciso ser sempre assim e eu não vou ser sempre assim, porque eu quero e vou melhorar, né? Então eu não posso me ancorar no temperamento como uma muleta. Descansar ali e falar assim, me aceita assim, porque eu nasci assim, ainda mais que a gente falou que veio com o meu sangue, então veio no DNA, me aguentem do jeito que eu sou. Não, senhor. A gente pode e deve passar por um processo de crescimento pessoal. Então eu sei, eu tomo consciência e a partir da consciência eu passo por um processo de amadurecimento. Então sim, é o ponto de partida, eu fui temperada por Deus com esse temperamento? Fui. É Ele que vai me mostrar a vontade mais íntima, meu primeiro impulso? E que muitas vezes hoje nem está mais igual ao que ele era inicialmente na infância, porque com o tempo nós vamos amadurecendo. Então, às vezes, quando você já conhece o seu esposo já na fase adulta, né? Você nem sabe, às vezes você vai ter dificuldade de entender o que ele é, porque ele já se poliu, ele não é mais o seu temperamento puramente, né? Ele já é muito personalidade. Então, a personalidade, que é importante a gente saber essa diferença, ela é a junção do temperamento e do caráter. Então, o temperamento, que são as disposições naturais, essa questão fisiológica que nasce com a gente, ela depois, com o processo inicialmente de educação, né, das crianças pequenininhas, depois com as vivências, as experiências, com o processo de autoconhecimento, com as escolhas de vida, com os valores, a moral, tudo isso vai nos moldando e a gente passa a ter então a personalidade, que é o temperamento moldado pelo caráter. Então a gente não pode confundir isso. E é claro que, infelizmente, o caráter, que é essa parte moldável, também pode nos moldar para pior, né? As experiências ruins, o maltrato, enfim, podem nos moldar para pior, abafar coisas boas do nosso temperamento e fortalecer pontos ruins. Mas a nossa ideia, é claro, é que a gente faça o contrário. Se eu tenho um berçário de maternidade, o que eu estou vendo aí? Temperamento, personalidade, o quê? Temperamento. Ou seja, se eles acabaram de sair, claro que eles já tiveram a experiência ali do parto, né, que pode ter marcado eles de alguma forma, mas a princípio essas crianças estão só com o temperamento, elas não tiveram escolhas ainda, não passaram por processo de educação, então guardem isso, temperamento é berçário, é o início, como eu venho, com a cor do olhinho, com a cor do cabelo arrepiadinho ali, o temperamento está ali, é fisiológico, tá bom? Eu falo que veio de fábrica, é o que veio de fábrica. Temperamento junto com o resto todo genético ali. E o que é importante enquanto pais, né? Estamos na Semana da Família, o papel dos pais na família é tão importante. Enquanto pais, eu preciso entender que a modelagem do caráter, ela acontece durante todo o processo de educação, mas entre 0 e 7 anos, ela é fundamental. O que é isso? Por que isso? Eu já sabia disso, mas não entendia muito bem por quê. Eu só sabia que as crianças nessa idade
precisavam de uma atenção especial, porque ali elas iam fortalecer, né, valores, né, e tudo mais. Mas estudando sobre personalidade, sobre caráter, eu descobri que nessa fase a plasticidade cerebral das pessoas, ela está em pleno vapor. O que quer dizer? A nossa capacidade de fazer conexões neurais e criar firmamentos no nosso cérebro, né, na nossa personalidade mesmo, nessa fase de 0 a 7 anos, ela é uma velocidade, uma potencialidade muito maior do que o resto das nossas vidas. Então, assim, eu pude fazer isso e louvo a Deus por isso, e sugiro a quem não tem filho e vai ter, ou quem tem filho nessa idade, que priorizem as crianças neste momento. Então, se você tem um projeto para fazer, um trabalho, uma proposta, se você puder, claro que, né, tem questões financeiras e tudo mais, priorize seus filhos nesse momento, porque tudo que eles ganharem de valor, de educação neste momento, vai para a vida inteira. Tudo que eles deixarem de ganhar neste momento, vai deixar um vácuo que o mundo pode ensinar diferente, da forma que a gente não quer, né? Então, fica assim um clamor para que os pais que podem, priorizem seus filhos neste momento. E como o caráter pode moldar a personalidade? A IA é tão bom, né, gente? Hoje em dia, a IA é bom demais. Joguei na IA, ela fez essa imagem para mim. Olha só, se eu tenho uma criança, um filho tímido, que aí é um tipo de temperamento, né? São 2 tipos de temperamento que são mais tímidos, e eu reprimo, né? Tenho um lar com falta de amor, com repressão, não dou oportunidade dele se mostrar, ele se fecha num casulo. Se eu, por sua vez, neste mesmo menino tímido, eu abro espaço para a fala, eu valorizo o que ele traz de bom, eu estimulo sem forçar, né? Eu dou amor, eu valorizo suas habilidades, seus talentos, a mesma criança pode se tornar uma outra pessoa totalmente diferente. Então, o poder do caráter é extremamente importante na personalidade. Tá aí, o que eu moldo então nesse caráter, né? O que eu vou moldar? Existem diversos aspectos, vou falar aqui alguns, que fazem com que a gente seja um ser sociável adequado, digamos assim, ou seja, as pessoas com certo nível de tolerância, com certo nível de empatia, enfim, todos esses aspectos, em certa medida, são aspectos que vão formar uma pessoa que é boa para se relacionar, uma pessoa socialmente saudável. Então, tolerância, empatia, sociabilidade, paciência, mansidão, o acolhimento, a perseverança, o perfeccionismo, a organização, a flexibilidade, a positividade, o entusiasmo são alguns dos aspectos que estão presentes na questão do temperamento e que vão estar trazendo pessoas com mais e com menos, e a gente vai entender melhor isso. O nosso objetivo é nos tornarmos pessoas sociáveis que vão agradar a Deus e vão nos possibilitar estar no ambiente de forma mais saudável, né, nas relações. E quando a gente tem o temperamento, aí eu fiz eu mesmo de uma forma bem assim, sem muito cuidado, mas é só para mostrar que quando a gente fala em natureza temperamental, a gente está falando de um ser que não é aquele ser perfeitinho na modelagem que a gente quer, mas é um ser que tem sim algumas habilidades e os dons na medida certa, então são ferramentas comportamentais ajustadas, cada temperamento tem as suas ferramentas comportamentais que estão ajustadas, mas também há nessas pessoas ferramentas e pontos, aspectos que passam do ponto, igual ali na cabeça, assim, sai do ponto, passou da medida, e outros, por sua vez, vem faltando. E qual é o papel, então, da gente no processo de caráter? Polir o que está sobrando e desenvolver o que está faltando, para que a gente chegue, se possível, nesse ser sociável, agradável a Deus. Tá bom? Então, esse é o papel do caráter. E é claro que a gente começa com o nosso próprio processo de autodesenvolvimento. Eu me conheço, tomo consciência do meu temperamento, né, e de outras questões minhas, passo por um processo de autodesenvolvimento, faço o processo de lapidação e, ao mesmo tempo, já posso também ajudando as pessoas da minha família a passar por isso. Então, eu sabendo o temperamento do meu filho, do meu esposo, eu vou ajudar eles também no processo de amadurecimento e não ficar ancorado ali na muleta do temperamento. Então, essa primeira premissa é isso. O temperamento é ponto de partida, é o lugar onde eu vou... Tá, obrigada, ficou mais pertinho, né? É o lugar onde eu vou me polir, me esculpir para estar no ponto certo, né? A segunda premissa, rapidinha, é que as pessoas vivenciam o mundo por meio dos filtros do temperamento. Então, gente, preste atenção nisso.
Mesma coisa, lembra lá da figurinha da mãe entrando no quarto? Mesma situação, duas visões diferentes. Os óculos do temperamento fazem com que a pessoa perceba um mundo diferente mesmo. Perceba diferente, sente diferente. Por exemplo, tá aqui na frente para mim, é tranquilo. Eu gosto de estar aqui cantando, dando palestra, para mim é tranquilo. É porque eu não falei o nome dos temperamentos, mas põe outros temperamentos mais tímidos aqui. Treme na base. Mas para outras coisas eles já são ótimos, né? Então, assim, uma mesma situação para um vai ser bom, vai ver como uma oportunidade, como uma coisa boa, para outro vai ser ruim. Tanto assim em outros aspectos, como aqueles também que a gente viu na linguagem do amor. Então, essa segunda premissa é muito importante. Agora sim, eu vou começar a falar dos temperamentos mesmo. Os meninos da pastoral trouxeram aqui papel. Quem quiser, é uma coisa bem rápida. Quem quiser fazer, pega papel com eles aqui, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar e vocês vão anotar ali, por exemplo, o nome das pessoas da sua família. Você divide a folha ali ou faz quadradinhos com o nome das pessoas da sua família e embaixo do nome você só vai precisar escrever 3 palavras, tá? Para você tentar sair daqui mapeado quem é quem na sua família. Não é obrigatório, para quem quiser, pode ser no celular, tá? Mas é bem legal, porque aí a partir do momento que você sabe também qual é o temperamento, vai te facilitar na hora que eu explicar aqui como lidar e como ajudar. Então, se eu já, neste momento, eu sei, pode dividir. Se precisar, pode dividir, sim. Não sei se muita gente vai querer. Que aí quando eu falar sobre como lidar e como ajudar, vocês já vão estar sabendo e aí vocês vão poder tirar foto, porque eu vou sugerir isso a vocês, tá? Que tirem foto para que vocês leiam em casa depois e estudem com mais cuidado, porque o nosso tempo é curto e eu não tenho como ficar com muito tempo trazendo isso. Não é para fazer o jogo da velha, tá, gente? Eu botei o jogo da velha aqui só para entender que é para fazer essa divisão na folha. Vocês façam da melhor forma, tá? Enquanto eles vão distribuindo, que essa primeira parte ainda não é para, vocês não precisam saber ainda, eu vou seguindo aqui por conta do tempo, tá? O temperamento, ele atua por meio de eixos, né? Esse eixo da matemática, todo mundo conhece, alguns têm pavor, quem gosta de matemática como eu, sente nada, acha bom, né? Então, os temperamentos, eles vão trabalhar por meio de 2 eixos, né? E assim como os eixos, quando a gente tem o eixo do X e do Y, a gente forma quantos quadrantes? 4, isso, muito bem, passando a prova de matemática. São 4 quadrantes. O eixo X e o eixo Y nos traz 4 quadrantes, que é a combinação ali de cada uma das partes. Então, nos temperamentos, a gente tem a quentura, que é o eixo Y, e a umidade, que é o eixo X. E a combinação disso vai trazer os temperamentos. Como é que é isso? O quente do eixo Y lá em cima e o frio aí embaixo. Eu vou falar bem, ainda vou falar muito, tá, gente? Não precisa tirar foto dessa parte, não. No final, quando tiver prefiro que vocês tirem no final, quando tiver com cada um dos temperamentos já. Mas eu tenho o quente, o frio, isso é o nosso eixo da quentura. E eu tenho o úmido e o seco, esse é o nosso eixo da umidade, tá bom? Então, vamos lá. O que é importante lembrar? Você é adulto, às vezes você vai ter dificuldade de falar do seu esposo, vai ter que ligar para a sogra, falar, me conta aqui como é que ele era quando era criança, tá? Às vezes você vai precisar fazer isso, porque você não sabe como era o seu esposo ou sua esposa. Então, ou pergunte para ele, quando você era pequeno, você chegava num lugar, esses dias mesmo eu perguntei para o meu esposo, você chegava muito tímido, né? Então, assim, a gente precisa saber um pouco de como a pessoa era na infância, porque ela já está no processo de personalidade, e não mais puramente de temperamento. Agora, tem uns que não se lapidaram nada, né? Ancoraram na muleta e estão puro e cru, como se estivesse saindo do berçário lá da maternidade. Então, esses vão ser fáceis. Vamos lá. Quente e frio. Quando a gente fala no eixo Y de quente e frio, ou seja, o eixo da quentura, a gente está falando nas pessoas extrovertidas e introvertidas, extrovertidas, vertidas para fora, alegres, né? E a introvertida, vertida para dentro. E também na velocidade e intensidade das reações. Quem é quente está na parte de cima do eixo. Então, os 2 temperamentos de cima vão ser quentes e os 2 temperamentos de baixo vão ser frio. E como é que é ser quente? Ser quente, como eu falei, é a pessoa extrovertida, pessoa expansiva, ativa, acorda já com toda, né, com a corda toda. Tem velocidade de reação rápida, veja, fala, veja, faz, né? Às vezes faz errado, mas faz, né?
Pensou, falou, é espontâneo, tem pouco filtro, especialmente quando ainda não passou pela maturidade. Esse é o quente. Já o frio, ele é introvertido, vertido para dentro. Ele é reflexivo, vive lá muito no mundo interior, né? Ele fala, pensa e age devagar. Aí você fala, meu filho, vamos? Né? E ele pra gente, para aí. Quando tem dois, de cada um frio e quente, é assim, ai Jesus amado, vai logo. E o outro de cá, meu Deus, ela faz tudo rápido, acaba errando. Então assim, a gente vai se conhecendo, ajudando um ao outro, não ser nem tão frio e o outro também não ser tão quente, né? Ele é observador, analítico, gosta do silêncio, gosta da solidão, né? Então esse é o frio. E aí, você botou o nome, quem está com o papelzinho aí, põe aí, da sua família, quem você acha que é quente? Mais extrovertido, expansivo, sociável, põe lá, debaixo do nome dessa pessoa, quente. Quem da sua pessoa, inclusive você, né? Se é quente ou frio? Quem da sua família é frio? Mais fechadinho, mais quieto, mais reflexivo, é mais lento para fazer as coisas, quem que é? Vê se vocês conseguem colocar aí, quem é quente e quem é frio. Vou beber uma aguinha para dar tempo para vocês. Eu preciso seguir, tá? Por causa do nosso tempo. Vamos lá. E aí, agora a gente vai para o eixo do X. O eixo do X é o eixo da umidade. O eixo da umidade fala da memória, da rigidez e a capacidade de reter sentimentos e foco, ou de liberá-los, dispersar. A pessoa de memória mais superficial, não guarda nada, tem que anotar tudo, não lembra de nada, sou eu. E as outras pessoas que são úmidas também são assim. E aí, como é que é isso? Quem é seco, está do lado direito, então tem memória mais profunda, lembra de detalhe, também se marcam mais facilmente. Quem é úmido, está do lado esquerdo. Mais superficiais, não lembram de muita coisa, não se marcam facilmente, são pessoas que relevam fácil. Como é que é? O úmido, que são essas pessoas que não se marcam, né? As coisas vão, é tranquilo. Eles não levam consigo sentimentos, mágoas, a memória também, por ele ser assim, livre, leve, solto, ele é superficial, é distraído, é voado, vive o aqui e agora. Então, o pessoal úmido, quem é úmido, não tem tendência a nem ter depressão, que é ficar no mundo do passado, e nem ter ansiedade, viver o futuro. Ele vive o quê? O agora. Então, tem esse lado bom, úmido, poucos, assim, a tendência, não que não vai ter, né, gente? Saúde mental pode vir a qualquer um de nós, mas tem uma tendência maior a não ter nem ansiedade nem depressão. Socialmente, qual que é o lado bem positivo dele? Ele é flexível, tem empatia, se coloca no lugar do outro, perdoa, cede. Se brigou, logo esquece. Então, um úmido, você brigou de manhã, de noite, oi amor, tá tudo certo, tá, o menino, o filho tá falando normal com a mãe. Por outro lado, o seco, eu botei a imagem da árvore, sabe quando você marca a árvore assim? E fica ali marcada, aí você passa depois de 20 anos lá na sua quadra de infância e tá a árvore lá marcada? É o seco. Não precisa ser 20 anos não, mas enfim, ele se marca mais fácil. Então ele se deixa marcar pelas memórias, pelos sentimentos, pelas ofensas e também pelas coisas boas. O tempo de deixar para lá, de quem é seco, é mais demorado. Então, se brigou de manhã, na segunda, talvez na quarta vocês estão se falando de novo. Né? Ele, para perdoar, para ceder, ele também tem uma certinha dificuldade. Mas eles são concentrados, focados, detalhistas, lembram das datas, eles têm muita firmeza nos seus objetivos, nas suas metas. E às vezes isso, inclusive, passa na frente do que pensar nos outros, né? Tem uma meta, um objetivo, às vezes eu ponho de lado outras coisas para seguir isso, às vezes coisas bem importantes. Gostam de planejar, analisar, é aquele que vai planejar a viagem, anota tudo, pesquisa tudo, os hotéis, Esses são os secos. Para o seco, a frase é a seguinte: um combinado não sai caro. Combinamos assim? Então vamos seguir? É esse nosso combinado. Se sai do combinado, ai. E aí, gente, como é que é você e as pessoas da sua família? Quem é seco e quem é úmido? Os úmidos são memória superficial, acolhedores, flexíveis, cedem fácil, perdoa fácil.
Quem é seco? Memória profunda, detalhe, foco, planejamento, tem dificuldade para ceder. Vê aí, porque a gente fechou. É úmido, seco, quente ou frio, agora vem os temperamentos. Anotaram aí? Quem transita em todos passou pela personalidade e está com dificuldade de se ver, né? Talvez tenha que tentar lembrar da sua infância, perguntar para sua mãe, porque assim, quando a gente já está maduro, muitas das coisas mesmo a gente já mudou, né? Por isso que não é tão fácil, por isso que assim, eu estudei todos aqueles autores da nossa igreja que falam sobre isso, vários outros que não são da igreja, para tentar enxugar para vocês, para ficar um pouquinho mais palatável, porque não é fácil, exatamente por esse processo, sabe, Alana, de que a gente não é mais o que era na sua essência, né, na sua infância. Mas se você tentar voltar ali, você consegue se achar. E é claro, você em alguns aspectos vai ser mais forte, em outros não, tá? Então, chegou ali. Se você marcou quente e úmido para alguém aí, quente e úmido, essa pessoa é sanguínea. Sou Joe, eu sou sanguínea. Sanguínea também é comparado ao elemento da natureza, ar. Passa, transita por todos os lugares, vai, né? É claro que a gente, amadurecido, já criou algumas raízes, já consolidou outras coisas. Se alguém da sua família é quente, mas é seco, essa pessoa é colérica. Se na sua família você botou frio e úmido, ele é fleumático. E se na sua família você colocou frio e seco, ou para você ou para alguém da sua família, essa pessoa é melancólica. E aí você tem ali os 4 elementos da natureza. Os fleumáticos são a água, os melancólicos a terra, o colérico é o fogo e o sanguíneo é o ar, né? E como usar esse conhecimento? Aí que está o grande lance, que é o que eu falei no início. Eu uso esse conhecimento para amar o quê? Melhor, né? Deixa eu beber mais uma aguinha, gente. Eu sou da água, viu? Eu sou do ar, mas eu sou água também. Como é que a gente usa esse conhecimento para amar melhor? E como é que eu amo melhor, gente? Sabendo o que cada um da minha família é e lidando com ele por meio desse conhecimento. Então, se eu sei que ele é isso, eu vou agir com ele dessa forma. Se eu sei que ele é aquilo, eu vou agir com ele de outra forma. E é isso que eu vou falar para vocês rapidinho. Essas telas é que eu acho importante vocês tirarem fotos. Ainda mais quem identificou aí. Tá? Se também não identificou, depois vocês conseguem isso na internet facilmente, tá? Os 4 temperamentos, como lidar, como ajudar, pontos fortes e pontos fracos. E esses pontos fracos, mais uma vez, alguns deles, às vezes a pessoa não tem mais nenhum, que a pessoa tem autoconhecimento, investiu no autodesenvolvimento e ela quase não tem mais algum dos pontos fracos, tá bom? Vamos lá. Sanguíneo, apresenta uma reação rápida, intensa, mas de curta duração. Então sente, sabe fogo de palha? Começa a tocar violão, para. Entra para natação, larga. A mãe que está cansada de comprar 1000 coisas porque o menino entra e sai, não permanece com nada. Ele tem essa tendência a não dar prosseguimento às coisas. Qual que é a dinâmica dele? Move-se com rapidez, com leveza, mas pode ter pouca profundidade e perseverança nas tarefas. Pontos fortes: alegre, misericordioso, comunicativo, entusiasmado, sociável, otimista, espontâneo. Pontos fracos: distraído, indisciplinável, instável e pode ser superficial. Na igreja, coloca o sanguíneo para trabalhar com demandas que exigem resiliência, entusiasmo, alegria e amor comunitário. E como lidar com esse sanguíneo? Aí, essa parte é para nós, né? Quando a gente está olhando para o outro. Como lidar e ajudar o sanguíneo? Pratique a escuta ativa, o sanguíneo gosta de ser ouvido. Filtre os exageros, especialmente quem ainda não amadureceu, né? Quem está ainda muito no impulso, que é muito natural do sanguíneo, fala sem pensar, fala o que nem queria falar, porque bateu, valeu. Ele falou, jogou. E aí, às vezes, ele no impulso fala coisas que não deveria, que na verdade, às vezes, ele nem acredita de verdade, mas bateu e veio para fora, tá? Alinhe expectativas sobre a organização. Então, quem é da galera do organizado, não pode esperar que o sanguíneo seja organizado como vocês, mas é claro, você pode ensinar ele a ser mais organizado, melhorar sempre, né? Eu por exemplo, como boa sanguínea que sou,
já deixo gaveta aberta, shampoo aberto, essas coisas para trás, né? E eu tenho um marido que é melancólico e que ele me ensina a ser melhor nisso, assim como eu ensino ele a ser melhor em outras coisas. Uma das coisas mais engraçadas que eu acho disso é, às vezes na correria, às vezes eu chegava aqui, digamos que a mesa que eu tinha que guardar um objeto é a mesa do notebook. Então eu chegava aqui, na correria, e guardava aqui. 2 passos eu chegava no lugar certo para guardar. E aí meu esposo foi me falando isso, amor, se você der 2 passos, você guarda no lugar certo. Eu falei, caramba, é mesmo, né? E aí eu fui aprendendo com isso. E aí a beleza das diferenças temperamentais é isso. Um marido ensina para o outro, o que um esposo ensina para a esposa, o filho ensina para a mãe para o pai, assim, né? Toda a família, a se lapidar, a diminuir o que é ruim e melhorar o que é bom, né? E valorizar o que está no ponto. Estimule a concluir tarefas por conta disso. Às vezes você lava a louça e vai resolver uma coisa, a louça fica lá ensaboada, né? Elogie e reconheça os esforços, incentive o foco, o planejamento, a conclusão dos projetos, das tarefas. Não dê longas broncas porque ele já viajou, já não está nem entendendo mais nada. Sejam broncas mais objetivas, quadro de avisos, de rotina, ó, vamos fazer isso, segunda é isso, terça é isso, quarta é aquilo, comportamentos desejáveis, com clareza. Não rotule, você é bagunceiro, você é esquecido, você é espalhafatoso, isso pode ser ruim para a autoestima dele. Então corrija falando do lado bom, nossa, você faz tanta coisa legal, mas acaba que por conta disso, você faz muita coisa ao mesmo tempo, você às vezes deixa isso não feito. Vamos tentar ajustar isso? Que estratégia a gente toma para isso, né? Então esse é o sanguíneo. Colérico. Reação rápida, intensa e longa duração. Possui muita força de vontade e iniciativa, mas tende a ser o quê? Impaciente, autoritário, impulsivo, intolerante, né? É aquele que assim, quando amadurecido, dá um sorrisinho, mas por tempo ele está, meu Deus do céu, não acredito não que a pessoa está fazendo isso. Intolerante com a dificuldade do outro, bem intolerante. Mas ponto forte tem muito também, determinado, é um líder nato, né? Confiante, corajoso, é também generoso. Pontos fracos, impaciente, explosivo, que a gente já falou ali, né? Autoritário. Na igreja, né? Nos ambientes comunitários, ele pode ser agente realizador, então o padre não está aí não, né? Pega um projeto, põe na mão de um colérico que sai do papel, né? Capacidade de liderança, então liderar também os grupos da igreja. E como ajudar, gente, o colérico? Não bata de frente durante a explosão, porque o cara é fogo. Não bata de frente. Espera acalmar, espera virar brasa, aí você conversa. Não compre todas as batalhas, porque a pessoa colérica, ela é extremamente competitiva. Então escolhe o que é importante para você, senão o desgaste vai ser muito grande, tá? Faça uma comunicação direta e objetiva, eles são objetivos. Crie agendas para curtir em família, porque se essa pessoa é colérica, põe um projeto, quase tudo perde o valor, não tem tempo. Chega em casa para a cama, da cama levanta, vai para o trabalho, vai para o projeto, vai para a coisa. E a família, né? Você precisa ajudar ele a perceber a necessidade também de curtir e estar em família. Valorize o que é bom nele, que é a eficiência e a determinação. Incentive esportes com metas e competição. Para quê, gente? Para gastar esse trem que ele tem de excesso, né? Bota em competição, que aí ele gasta ali. Diante da rigidez dele, que é natural desse temperamento, imponha limites com suavidade e leveza, demonstrando o impacto sem drama, não é chorando, amor, você quando faz isso, não, amor, é o seguinte, quando você fala assim com não sei quem, ele se sente assim, né? Comunicação não violenta, né, CNV, muita gente conhece, se não conhece, estudem sobre isso, comunicação não violenta, CNV, usem da comunicação não violenta. Quando você faz isso, eu me sinto isso, eu preciso disso, e eu sugiro que da próxima vez você faça de outra forma. Essa estrutura da comunicação não violenta. Estimule a empatia. Como não é natural dele ser empático, ele pensa muito nele, você precisa estimular, especialmente na fase da plasticidade cerebral, porque você vai ajudar ele nessa disfunção. Então, vai ser egoístazinho na divisão dos brinquedos, vai querer fazer do jeito deles. Não, hoje a gente vai fazer do jeito da irmã. Amanhã a gente faz o seu. Ou vamos criar um terceiro jeito que agregue os dois, né? A gente precisa ter essa maturidade para cuidar e direcionar a educação. Melancólico, possui reação lenta e duração longa e profunda. Então, melancólico é aquele que vai lá, viaja lá dentro mesmo. Então, pessoas que conseguem ter uma espiritualidade muito profunda,
né, o castelo interior de Santa Teresa, né, conseguem lá no fundo da espiritualidade quando eles se dedicam num processo de amadurecimento. Possuem muita sensibilidade, profundidade, capacidade analítica, mas tendem também ao pessimismo, ao perfeccionismo excessivo e a guardar ressentimentos. Seus pontos fortes são esses alguns que a gente já falou, também é compassivo, perseverante, delicado, organizado e leal. E pontos fracos, pessimista, crítico, retraído e indeciso. Na igreja, por conta das suas habilidades, ele é bom ser direcionado para o processo de intercessão e do cuidado individualizado dos irmãos. Na escuta de irmãos, né, que igual a Canção Nova tem várias pessoas ali para ouvir os outros, para aconselhar, o melancólico é muito bom nisso. Também é bom para contemplação e profundidade interior. Como lidar com esse melancólico? Valide os sentimentos, porque, gente, essa que é a grande questão do temperamento. Às vezes a gente acha que é besteira do outro. Não, gente, é porque ele é diferente da gente. A gente não sente tão profundamente, mas ele sente. O negócio é isso que a gente precisa entender. Ele sente mesmo. Ele não está inventando, não é sensível demais, não. É porque ele foi criado com uma outra constituição fisiológica que faz ele sentir mais, tá? Respeite o tempo de cura, de relevar, como a gente falou, demora mais do que outros temperamentos. Respeite os seus momentos de isolamento, aquela pessoa que precisa estar ali quietinha um pouquinho, no sofá, no quarto, sozinho. Isso para ele é importante. Ele foi constituído para ser dessa forma. Mas ele precisa sempre estar isolado? Não. Você vai respeitar isso nele, mas você vai ajudar ele também a passar por um processo de amadurecimento e ter momentos também de socialização. O tempo de processamento interno é bem maior, então demora para decidir as coisas, demora para decidir pequenas e grandes coisas. Ele precisa ser educado, corrigido com um tom de voz mais suave, porque eles sentem muito sensibilizam muito. Você precisa ajudar ele a sair das ondas de pessimismo, de baixa autoestima. Quando tem que mudar a rotina, tem que ir com calma, avisar uma semana antes, um mês antes, ó, depois do mês que vem a gente vai, outro jeito, a gente vai passar aí tal dia, tá? Não force a sociabilidade, estimule, mas deixa partir dele. Isso aqui para pai e mãe é importante, gente. A gente tem a tendência a forçar filho a abraçar, a falar, tarará. O que acontece? É importante sim que ele socialize? E é importante porque ele vai precisar disso na vida, ele não vai poder ficar sempre isolado. Mas enquanto pai e mãe, você tem que estimular, mas tem que partir dele. E como a gente faz isso de forma efetiva? A gente faz isso de forma efetiva fazendo combinados, né? Isso eu aprendi tem pouco tempo estudando temperamento. Então, olha assim, tem um filho que chega na casa da avó e fica com vergonha de falar com a avó, com tudo. Só que tem que falar com a avó? Tem que falar com a avó. Precisa dar aquele abraço, aquele beijo? Não, porque é da constituição do menino, não pelo menos no primeiro. Então você vai chegar lá no elevador, lá no carro e falar assim, nós estamos indo para a casa da vovó. Como é que você vai cumprimentar ela? É com um aperto de mão, é falando vovó, boa noite. Então você treina essa criança. E aí com o tempo você fala, vamos evoluir? Você está maiorzinho, vamos hoje dar um abraço na vovó? E aí você deixa partir dele e estimula, que uma hora vai chegar. Ajude a expressar o que sente. Como ele é lá de dentro, ele é introspectivo, é vertido para dentro, você precisa ajudar ele a demonstrar o sentimento, né? E a falar de si. Agora vamos para o último, fleumático. Reação lenta, duração curta e pouca intensidade. É o paz e amor. É o tranquilão, maleável, dócil, avesso a conflito. Se for para ter conflito, ele prefere fazer outra coisa. Não, cede tudo, para não ter conflito, ele cede tudo. Mas também é mais lento, não se estimula muito com o meio, sabe? Ele é calmo, paciente, equilibrado, mas pode ser passivo demais, acomodado, resistente à mudança e tem falta de iniciativa. Na igreja, por conta das qualidades, ele pode ser voltado ao acolhimento e à caridade, porque é manso, constante e estável na fé. Vamos ajudar o fleumático? Como é que a gente ajuda? Estimule a tomar iniciativa e a decidir. Então, lá em casa, o meu fleumático não decide nada. Hoje você vai dizer onde a gente vai jantar, hoje você vai decidir o filme que a gente vê, a gente quer que parta de você. Em família, dá uma forçadinha em família é mais tranquilo, né, gente? Forçar coisas no ambiente externo é mais traumatizante, mas dá uma forçadinha de leve, assim, na família, acho que dá para ir. Estimule a expressar o que sente e quando ele fizer isso, comemore. Nossa, foi tão bom ouvir você falar de você hoje, ouvir você falar que você
Está triste por conta disso do seu trabalho, ouvi falar que você está feliz por conta desse episódio. É tão bom te ouvir, estimule, valorize quando ele faz isso. Não use gritos, eles também não gostam de gritos, de drama, para motivar, porque isso vai levar ele mais a se fechar, tá bom? Combine prazos e tarefas, porque fleumático é procrastinador. Então, temos que decidir isso, ó. Nessa semana a gente vai pesquisar os hotéis, na próxima a gente vai escolher, na outra a gente vai... Então, assim, estimule prazos para as coisas, valorize a passividade, introduza novidades aos poucos, ele também precisa que seja aos poucos. Valorize o que é bom nele, né? Que é uma habilidade dele, que é, de forma constante e silenciosa, demonstrar amor por meio da ajuda. Ele percebe o que você está precisando e ele vai lá e compra. Ele percebe o que você está precisando e ele vai lá e faz, sabe? Ele tem essa modo de agir, modus operandi dele é muito nisso, constante e silencioso. Ele não vai ser aquele que vai demonstrar amor, dar beijo, abraçar, falar te amo toda hora não, mas ele vai estar sempre na presença, ajudando, suprindo e às vezes falando. E a gente precisa ajudar ele a também falar, né? Falar às vezes, treinar ele para falar mais. Então, queridos, a gente finalizou aí os 4 temperamentos. O que eu queria deixar... Eu sou lírio da paz, preciso de água. Eu já sou mais da aguinha. O que a gente precisa pensar de temperamento é o seguinte: assim como o cacto e o lírio da paz, eles precisam de água em quantidades diferentes, precisam de sol, de forma de cuidados diferentes, assim são as pessoas e seus temperamentos. Quando a gente pensa que uma pessoa está dando pouco, aí isso foi também uma revelação em oração. Porque às vezes a gente olha para essa parábola da viúva pobre e pensa que Jesus estava falando só do aspecto espiritual, financeiro. E quando você pesquisa sobre isso, vem muito a isso mesmo, que ela deu pouco, que às vezes a pessoa tem muito dinheiro e não compartilha com a igreja, Essa é a reflexão que é feita sobre isso. Mas Deus me colocou no coração, e isso eu falo inclusive nas palestras do trabalho, eu trago a parábola não, o fato bíblico, né, da viúva pobre. Eu falo sobre isso para falar de tolerância, porque às vezes o seu filho, às vezes o seu esposo, a sua esposa está dando tudo que ele tem e a gente ainda acha pouco. Entende? Quando eu falo em temperamento, eu preciso entender que para partir para o processo de amadurecimento, essa pessoa precisa se sentir amada. Então, quando eu entendo do temperamento, dessa teoria comportamental, eu paro de esperar do outro o que ele não tem para dar, porque ele não é igual a você. Não é. Não adianta você puxar dele o que ele não tem para dar. E aí eu percebo que o temperamento limita e ele não consegue dar mais porque ele não tem o que dar. Só que, é claro, ele precisa dar mais? Precisa. Só que hoje você está dando um peso que ele não aguenta segurar. Que é essa sua necessidade dele dar mais tolerância, dele dar mais organização, dele dar mais X, Y, Z, e ele não tem músculo suficiente ainda para isso. Então, o principal objetivo, gente, dessa conversa com vocês hoje é fazer a gente entender que a gente precisa amar o nosso próximo nesse lugar de que ele ainda não tem maturidade, não tem músculo comportamental, espiritual para ser mais do que você quer que ele seja. Mas eu paro por aí? Não. Olhar para a estatura temperamental que ele tem e compreender que eu preciso acolhê-lo neste lugar, para depois juntos iniciarmos o processo de lapidação, de mudança, de amadurecimento. Então, primeiro eu preciso amar ele nesse lugar. Compreendo você. Vejo que você não consegue ser organizado, vejo que você não consegue comunicar mais do que você faz, vejo que você não consegue demonstrar mais amor do que você demonstra. Compreendo você. Tá, mas vamos tentar melhorar isso? No seu tempo, que estratégias a gente vai adotar? A estatura temperamental e a educação, elas têm esse papel muito importante de ensinar aos pais de que o amor aos filhos precisa ser igual, mas a forma de lidar, de cuidar, de dialogar, de corrigir, de expressar amor precisa se adaptar ao temperamento e também à linguagem de amor. Você não vai chegar ao mesmo resultado com um filho e com outro, especialmente se eles forem de temperamentos distintos. Quem já foi ou já viu aquela mãe que teve um melancólico, uma pessoa bem tranquilinha e falou: nossa, eu sou uma ótima mãe. Segundo filho colérico. Meu Deus, o que eu fiz? Fez nada, seus filhos são de temperamentos diferentes e você está querendo agir da mesma forma.
Então, o estudo temperamental ajuda a gente a perceber que as pessoas diferentes precisam de temperamentos, de tratamentos diferentes. E aí eu crio um plano de educação, claro, não precisa ser um plano no papel, mas um plano no sentido de perceber que eu preciso moldar a minha educação conforme o temperamento, para ajudar o meu filho, o meu esposo, a mim mesmo, a dominar a parte ruim do meu temperamento, e aí eu trabalho as virtudes, que é um processo de ferramenta de lapidação, as virtudes, desenvolver aquilo que é bom nele, então o que é bom eu valorizo, boto para frente. Quem é organizado ajuda na casa, quem é entusiasmado faz a casa feliz, enfim, valorizo isso e colaboro com a vontade de Deus, porque os temperamentos Deus escolheu, porque falam-se isso, né? Eu ouvi muito isso nesses meus estudos. Deus escolheu o temperamento para favorecer o propósito de vida. Então, se o seu propósito de vida, por exemplo, é pregar, cantar, Deus te deu possivelmente um temperamento que te deixa tranquilo para fazer isso. Agora, pode o melancólico cantar e pregar? Pode, né? Não estou falando que não pode, mas assim, normalmente o propósito de vida da pessoa está vinculado às habilidades do temperamento. E 2 pontos de atenção. Quando eu compreendo melhor como o outro funciona, eu não fico mais refém das diferenças do dia a dia, das discussões, que quase sempre as discussões diárias são ancoradas em temperamento. E aí eu passo a olhar para o outro, lembra da viúva lá entregando? Não como alguém que não quer, não como alguém que quer me ofender, que quer me afrontar, alguém que tem falta de zelo, falta de amor. Eu passo a entender o outro na estatura temperamental que ele tem. Eu passo então a desvendar essa novela de lã que às vezes enlaça a nossa família em processo de conflito e de falta de amor. E como Santa Teresa de Calcutá falou, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, meu convite a vocês hoje é esse: parem de julgar e passem a amar com tolerância, perdão, educação afetiva, mas levando, claro, para o processo de educação e amadurecimento. Isso não fica de fora, né? Mas o início precisa ser um princípio de amor sem julgamento. E é claro, gente, o Espírito Santo ajuda a gente nisso, né? A gente tem que convocar o Espírito Santo para estar conosco nesse processo. É tão difícil, né? Até eu que conheço muito bem isso, várias vezes eu erro, eu falo, meu Deus, será que aqui eu tinha que ser mais dura? Aqui eu tinha que ceder mais? É difícil, não é fácil. Então, chama quem sabe, né? Pede para ele a constância na sua vida nesse processo. E o nosso objetivo final é ter o quê? O coração como o de Jesus, que soube perdoar, tolerar, servir o tempo inteiro que ele esteve aqui. Foi Jesus que com o olhar converteu a prostituta, Zaqueu e tantos outros, porque o amor converte, o amor cura, e esse é o convite, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Esse é o nosso desejo. E por fim, que passagem é essa aí da Bíblia? As bodas de Canaã. A gente reflete muito sobre essa passagem, até o Paulo da Lalinha falou nisso na palestra. A gente falou sobre, eles falaram sobre um ponto que é muito comum a gente comentar dessa passagem bíblica. São 2 pontos muito comuns refletidos que a gente traz para reflexão nessa passagem. Um é o poder de intercessão de Nossa Senhora, que foi quem convocou Jesus a fazer o primeiro milagre. E o segundo nós precisamos fazer a nossa parte, enchendo as talhas para que Deus transforme a água em vinho. Jesus poderia, como Paulo falou aqui, encher as talhas de vinho diretona, assim, enche de vinho? Podia botar na taça de todo mundo já de uma vez, mas Jesus quis a participação. Essas são as reflexões comuns dessa passagem, mas o que eu quero trazer, e eu soube disso também há uns 2, 3 anos e achei lindo, que essa passagem também nos revela, é que é o seguinte: Jesus só pôde agir ali porque ele foi convidado para estar naquela festa. Então, será que a sua casa convida Jesus para estar lá? Será que vocês rezam em família, fazem a leitura da Bíblia, às vezes, rezam o terço, fazem oração, entrega da família? Será que Jesus está convidado a estar lá? Né? Ele, estando lá, ele vai atuar, mas se ele não for convidado, como é que ele faz o milagre? Então, o processo de abrir o coração, a gente sabe, né, que Jesus, diferente do demônio, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, ele espera o convite. Né? Vem para minha casa, né? E vem concretamente. Seus filhos precisam ver você rezar. Seus filhos precisam rezar com você. Às vezes sem vontade, às vezes
é difícil, mas não deixe de fazer isso. O processo de educação, seja espiritual, seja comportamental, ele é um processo cansativo, por isso que a gente fala que a educação é tão cansativa. Mas em algum momento o ensinamento encontra a maturidade e você vai ficar feliz por ter semeado o tempo inteiro. Espírito Santo, ajuda a nossa família a viver a vontade de Deus, esse é o nosso desejo, né? Sempre nessa família, nessa semana, a gente está fortalecendo isso. Muito obrigada. Fiquem com essa mensagem. O ser consciente não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. Porque muitos, né, podem estar assim, caramba, eu fiz tudo errado, estou fazendo tudo errado. Isso não pode ficar na sua mente, porque isso não é coisa de Deus. A coisa de Deus é passe a transformar o seu dia a dia. Como o nosso saudoso Padre Jonas disse, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Portanto, é o dia de fazer tudo novo. Muito obrigada. Meu telefone está disponível para mandar conteúdo desse assunto, quem quiser. Muitos de vocês já têm, mas eu estou à disposição. Muito obrigada.